Platão e Xenofonte retrataram Sócrates com mais de 45 anos, convicto da sua missão délfica. Sócrates acreditava realmente nos conselhos que o oráculo passava para ele, né? Isso não quer dizer que ele fosse um homem religioso, mas ele via coerência naquilo que o oráculo dizia. E ele aceitava a coerência e não a religiosidade fanática. Consequentemente, mais maduro, certamente as circunstâncias do seu julgamento e da sua morte afetaram profundamente os seus discípulos, assim como afetaram os discípulos de Cristo, não é? Cristo teria morrido pela humanidade, Sócrates morre por Atenas. Século de Péricles aqui, só lembrando. Aqui está os frisos, né? Pinturas decoradas dentro da Acrópole. Deve ter sido um monumento belíssimo. Se hoje as ruínas mostram o que foi, né? Já pensaram na época, assim como aquele monumento de Roma, como é o nome? O Coliseu. O Coliseu também foi um monumento muito bonito, né? Hoje você entra ali, você não encontra nada a não ser ruínas, mas na antiguidade ele foi muito bonito. Aqui é a estátua de Zeus, que tinha 12 metros de altura e era coberto por folhas de ouro. Foi uma civilização muito... Atenas é, no tempo de Sócrates, um ponto de convergência cultural, laboratório de experiências políticas, onde se firmara pela primeira vez na história da humanidade a tentativa de um governo democrático. Preparar o indivíduo para a vida pública, conferir-lhe capacitação ou virtude, arete, política, representa basicamente adestrá-lo na arte de persuasão através da palavra. A arete, ou virtude, na Grécia, não são as virtudes do cristianismo, não é? Os valores morais. A virtude grega é tudo aquilo que diga respeito à essência do homem. Quando o homem é fiel a si mesmo, ele traz consigo uma virtude. Então, quando ele desenvolve a retórica dentro do campo da política, por exemplo, ele está desenvolvendo uma virtude que ele traz consigo. Seriam as qualidades, né? Então, ser fiel às suas qualidades e às suas origens. É nesse ambiente que o Sócrates faz uma fina análise conceitual. Em oposição ao relativismo dos sofistas, ele afirma que a verdade pode ser conhecida e que ela não depende do contexto nem da subjetividade humana. É possível conhecer a verdade através da razão, sem dúvida nenhuma, né? O conhecimento é possível quando usamos a razão. É a capacidade para chegar aos conceitos pela distinção entre aparência sensível e realidade, entre opinião e verdade, entre imagem e conceito, acidente e essência. A razão é o poder da alma para conhecer a essência das coisas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abortar do diálogo humano aquilo que a gente valoriza tanto na civilização atual, que é a opinião, né? Tanto é que os jornalismos dizem o seguinte: não, nós temos que formar a opinião do povo, né? São formadores de opinião. Mas, na verdade, o que importa não é a opinião que se manifesta, é o conhecimento, a sabedoria. Isso é que importa, porque a opinião ela é volátil, né? Ela faz parte de mim, faz parte do outro, faz parte do outro. Não existe um ponto de convergência entre opiniões. Tanto assim é que existe muito conflito quando você discute opinião. Agora, quando você discute conhecimento, é diferente, existe uma finalidade maior. Você vai desenvolvendo fatores fundamentais da formação do teu próprio intelecto, né? Então, muda a coisa de figura aí, é diferente. Então, os gregos chamavam isso de doxa, né? A opinião, doxa. Conhecer é uma operação intelectual que consiste na elaboração de definições universalmente válidas. Isso é conhecer. Conhecer não é, como eu brinquei agora há pouco, você pegar um livro e só folhear. Isso não é conhecimento, né? Você está apenas tomando nota daquilo que você está vendo, mas não está aprofundando o conhecimento. Vamos andando um pouquinho mais rápido. Ao percebermos que a nossa opinião entra em contradição com outras, temos duas saídas. Ou a gente impõe a nossa, ou tenta descobrir qual é a verdade. Na maioria das vezes, a gente tenta impor a nossa,
E a gente até fica bravo com o outro, porque o outro não aceita a nossa opinião, né? Primeira opção é definida pelos sofistas, por isso ele vai desenvolver a retórica. A retórica é a técnica de convencimento da sua opinião. É isso que fazem os políticos. Percebe? Por isso que ninguém aceita o que eles dizem. A segunda proposta por Sócrates conduz a uma tentativa de encontrar uma definição mais precisa e universal usando a razão. Ah, aí sim. Aí existe ponto de encontro. Aí é aqui que nós nos encontramos, percebe? Aqui nós nos digladiamos. E aqui nós nos encontramos enquanto seres partícipes da evolução humana. Né? É isso que me torna semelhante ao outro. É isso que faz com que eu olhe no olhar do outro e sinta simpatia ou até empatia pelo outro. Agora, se eu fico só fechado aqui, sem dúvida nenhuma que eu só vou ter inimigos na minha vida. Né? Ao conseguirmos definir o conceito universal, alcançamos a ciência, que é a episteme, o verdadeiro conhecimento. O método socrático, finalmente, é isso aqui, a ironia, do grego eironeia, perguntar. Então, ele chegava para um juiz de direito e dizia assim, o que você acha que seja justiça? Então, ele ia definindo justiça conforme os conceitos elaborados pela justiça da época, pelo direito da época, né? Pela ciência da época. Então, ele ia desenvolvendo, desenvolvendo. E Sócrates ia questionando, mas tá, num caso específico, há inocentes e culpados, o que faz com que você saiba que realmente o culpado é culpado e o inocente, inocente? E ele ia definindo, até que ele ia levando a pessoa a uma determinada fase onde ele não tinha mais argumentos. Então, era aqui que ele iria trabalhar a verdade, desmontando todos os argumentos que o juiz tinha, em função da pseudo-verdade que ele era portador, para ir em busca da verdade verdadeira, né, que era aquela que ele teria que buscar dentro de si, que é o respeito à vida. Né? Que era isso que ele ia chegar. No fim, ele queria chegar a isso. Ele queria despir as pessoas das opiniões, né, para chegar no conhecimento. A segunda etapa era a maêutica, que é isso, que é o parto das ideias. Né? Uma saída para as contradições em que a pessoa se enredava. Existe um diálogo bastante interessante, que é o Gorgias, que ele vai falar sobre política. Né? Então, ele vai argumentando, e o Sócrates está lá, não, mas, enfim, todo o debate que se forma entre o Gorgias e o Sócrates é dos mais interessantes, porque ele vai derrubar todos os argumentos pautados na opinião que o Gorgias tinha sobre o que fosse poder. Né? Bem atual, viu? Muito atual mesmo. Já falei da justiça, a coragem, ele ia questionar um guerreiro quanto à coragem. O que é a coragem? A coragem é quando eu tenho empenho, mato os meus inimigos, e quanto maior o número de inimigos que eu matar, maior a minha coragem. Ele vai mostrar que isso não é coragem, isso é selvageria.